Família Nova Canaã em Glória, Sergipe, unindo-se com a família Nova Canaã em Penedo, Alagoas. Eu quero, nesse momento, de forma breve, fazer a apresentação de alguns irmãos que vieram conosco. Nós somos um trabalho novo, uma igreja nova, uma implantação nova ali em Penedo, onde nós vamos completar 2 anos de existência naquela localidade. Quem conhece Penedo aqui, levante a mão. Vocês de Glória conhecem Penedo, cidade linda. Vocês já estão sendo convidados para, em janeiro, terceiro final de semana, terceiro sábado de janeiro, é o aniversário da nossa igreja Nova Canaã, ali em Penedo. Vocês com certeza estarão conosco celebrando essa extensão dessa igreja que nasceu aqui há 21 anos atrás. E hoje nós estamos vendo a ramificação em um outro estado. Aprove Deus nos dar essa bênção. Estamos lá, começando, arrancando o toco, semeando a semente e germinando na proporção da vontade de Deus, no tempo de Deus. E os irmãos que vieram conosco, apenas 3 carros, somos poucos números, alguns não deu para vir, dificuldades pessoais. Fiquem de pé os irmãos que vieram conosco, a família Canaã em Penedo. Esses irmãos abençoados. Dá um aplauso aí para esses amados irmãos. É a família Canaã, esse lindo povo. Queremos agradecer desde já o banquete que a família Canaã em Glória nos forneceu. Ainda tem mais depois do culto, não é isso aí? Mais puxado depois do culto. Glória a Deus por isso. Fui sentar. Então, amados, é um prazer estar aqui nesta noite. Por que o prazer? Porque nós também fazemos parte dessa história. Lá no início, quando nós estávamos chegando em Glória, conhecendo a Michele e a família, e Deus nos deu a oportunidade de chegar naquele exato tempo de estar plantando essa igreja, esse projeto Nova Canaã aqui em Glória. E eu sou fã de começar. Eu não gosto de já ter o começo, já dar continuidade, mas começar é muito melhor, queridos, porque a gente vê a história, o que a gente passa do início, daquela implantação, de todas as lutas para chegarmos até aqui com os irmãos estão, e a gente vê não só o aspecto físico, isso é lindo, isso faz parte, mas principalmente o aspecto espiritual, ou seja, as vidas, as pessoas que estão aqui. Eu lembro que o público, não era a pastora, era a pastora, o saudoso irmão Demócles, as filhas, o genro chegando, e tinha um débil mental. Ele chegava, não sei o nome dele. Inclusive hoje eu o vi no posto, abastecendo a pouco distante, e ele estava lá no posto, na conveniência, um branquinho. E ele era fiel, assíduo no culto da Nova Canaã, ali no início. Em 2005, 2004 nós nos casamos em 2005, 2004 deu início. Então esse era o público, por muitos e muitos tempo, ou seja, anos, e foi acrescentando Deus a sua obra. Então, amados, é uma honra estar aqui com os irmãos nesta noite, e o tema que nos foi proposto nesta noite fala sobre tempo. É um tema interessante. Está na divisa de Eclesiastes 3:1, quando diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É um texto muito conhecido. Tudo tem o seu tempo determinado, e há o propósito, em determinado tempo, as coisas surgirem embaixo dos céus. Costumo dizer que Deus está no controle de todas as coisas, e Ele está no controle. E quando nós falamos em tempo, irmãos, logo nos vem à mente a palavra existência, porque não pode haver tempo sem existência, assim como também não há existência sem tempo. Isso não é uma filosofia, isso é uma realidade. Se eu falo em tempo, eu falo em uma existência. Você está existindo, nós estamos aqui. Você existe, você sobrevive, você tem a sua vivência, você tem o seu tempo determinado aqui, dado por Deus. Então isso é interessante a gente primeiro refletir sobre isso. Existem 2 tipos de tempos, e eu quero trazer para os irmãos nesta noite. O primeiro tempo é o Cronos.
né? Aquele tempo que a gente trabalha humanamente, ou seja, refere-se a segundo, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. É o tempo humano, é o tempo natural da coisa por si só, é o tempo Cronos. Outro tempo é o tempo Kairos. Esse tempo já é um tempo diferenciado, é o tempo sobrenatural de Deus. Esse tempo é o tempo que nós falamos que é o tempo oportuno, ou melhor dizendo, é o tempo atemporal, é um tempo que foge das nossas limitações, é um tempo o qual a gente não tem conhecimento desse tempo, é o tempo de Deus, é o Kairos de Deus. E interessante, irmãos, que esse Kairos de Deus, você também vivencia esse Kairos de Deus, e hoje também é o tempo Kairos de Deus. Aprove Deus nos trazer nesta noite para vivermos também esse tempo, o Kairos de Deus, um tempo oportuno de você estar aqui nesta noite com a sua família, ou quem sabe só, e viver a experiência de tudo que já foi vivido nesta noite e agora ouvindo algo da parte de Deus. Então, o tempo Cronos é o tempo humano, é o tempo natural, é o tempo que nós sobrevivemos, somos limitados a esse tempo. O tempo Kairos é o atemporal, é o sobrenatural de Deus, é o oportuno de Deus na sua vida e na minha vida. Quem entendeu, diga amém. Amém. E aí, meus amados irmãos, eu quero passar para os irmãos também que existem esferas de tempo. Segundo a metodologia, existem 3 esferas de tempo. Primeiro, um tempo importante, aquele tempo que você não pode deixar de vivenciar, aquele tempo onde você precisa dar atenção, é um tempo importante. Essa é a primeira esfera do tempo, humanamente falando. A segunda esfera do tempo é o tempo urgente. Você precisa desse tempo. E você já percebeu que a gente já viveu essa experiência em algum momento, o tempo da urgência. Exemplificando, você está com alguém, um ente querido, está doente e precisa levar a urgência, ou seja, a UPA, seja onde for. É o tempo da urgência, você não pode esperar. Não é só um tempo importante, é o tempo da urgência. Mas também existe um tempo, em outra esfera, do circunstancial, aquele tempo que acontece, aquele tempo que alguns usam como fatalidade, é o tempo circunstancial. Então, 3 esferas do tempo: tempo importante, tempo da urgência e o tempo circunstancial, que nós vivemos isso. A gente pode tratar aqui sobre essas esferas do tempo que a gente já vivenciou em algum momento. Por que eu estou falando sobre o tempo? Porque o tema me leva a trazer essas observações aos amados irmãos, né, sobre o tempo. E eu queria, nesta noite, trazer, dentro dessa perspectiva de tempo, a tempo determinado aqui na terra, embaixo dos céus, para todos os propósitos. E nessa perspectiva, meus amados irmãos, eu quero trazer para vocês 3 tempos que nós podemos vislumbrar. Já estamos vendo isso nesta noite. 3 tempos. O primeiro tempo é o tempo da celebração. O segundo tempo é o tempo da reflexão. O terceiro tempo é o tempo da ansiedade. Talvez a princípio você não vai entender tempo da ansiedade, sim. Lá na frente você vai entender que ansiedade é essa. Mas nós precisamos entender que estamos aqui juntos, congregando nesta noite, nesse tempo importante, nesse tempo, talvez um tempo de urgência, e um tempo circunstancial também, e com certeza um Kairos de Deus, ou seja, o tempo oportuno, o tempo sobrenatural de Deus, para que você possa sair daqui com uma visão cristocêntrica, uma visão realmente que o seu tempo é importante, que você não está aqui em vão, Hilário, você não está aqui em vão, que você não está aqui em vão. Existe propósito de Deus. Cada passo, cada situação adversa, existe propósito de Deus para nós aprendermos, para nós crescermos. O propósito da pedagogia de Deus. Deixa eu dizer para você, abrir um parênteses. Hoje eu chegar aqui em Glória, aconteceu algo comigo que eu nunca vivi uma experiência dessa.
A pastora está rindo já. Eu não fiquei irado com a pastora, não. Sua filha disse, ficou irado com a minha mãe? Jamais. Eu disse, minha irmã sentindo a dor. E ela não entendeu. Eu desço do carro e nas pressas, porque o esboço da mensagem estava no celular, e o celular estava descarregado, eu queria carregar logo o celular. Ela disse, olha, ela me auxilia nesse momento, uma mulher auxiliadora, está aqui o celular, o carregador, carrega o celular. E eu desço do carro, numa pressa, e a porta é vidro, e eu chego a cara do vidro. Eu nunca vi, vocês estão rindo porque eu não sei ver vocês. Irmã Quitéria? Meu irmão, foi um negócio tão impactante que eu nunca vivi. Eu tenho 59 anos, com aparência de 20, 23, né? Mas, irmãos, eu nunca vivi uma experiência dessa. Eu nunca vivi. Eu sou militar da caserna, quem me conhece, eu sou militar da caserna. E na vida militar, existe um termo que é bem vivenciado, que é o voador. Sabia, Marco? É o voador? Voador é aquele que voa. Fica delirando, voando. Faz uma coisa, seja fora da lógica. Eu fiz algo que não tem sentido, eu bati. E o mais impactante, que eu achava que tinha quebrado o nariz. Eu fui uma dor, meu irmão, tão terrível aqui, ainda está doendo. E ao mesmo tempo eu pensava no óculos, prejuízo. Mas graças ao meu bom Deus, o óculos está bem e eu não quebrei o nariz. Está só um caculo aqui, meu irmão. Está doendo com a brincadeira. O que é isso? Pastor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que tempo é esse? Tempo do aprendizado. Tempo da pedagogia de Deus. Nos ensinando algo. Naquele momento eu não sei o que Ele está me ensinando. Até agora eu não sei. Mas eu sei que aconteceu. Eu não propus isso. Eu não premeditei isso. Eu vou descer do carro, vou meter a cara no vidro da porta da pastora, da casa. Eu não premeditei isso, jamais. Ninguém faz uma loucura dessa. Eu fui um voador. Isso me leva a refletir. Daqui a pouco vamos ver o tempo da reflexão. E me leva a ser mais prudente e tratar na pedagogia humana, na minha pedagogia humana, o meu imperativo. Eu sou imperativo. Eu sou aquele que vai. Eu não sou aquele que calcula. Eu não sou aquele que, será que dá? Não, eu vou. Eu quero ir. E as coisas têm que acontecer desse jeito. Eu sou impulsivo. Eu sou colérico. Eu sou temperamental. Eu quero chegar lá. Eu quero arrebentar. Deus tem me usado muito. Eu tenho arrebentado muito por aí. No bom sentido. Em menos de 2 anos nós temos nosso templo lá construído. Para a glória de Deus, junto com os nossos irmãos. Os irmãos entenderam que o pastor dele é louco, quer alcançar os objetivos e estamos juntos nessa caminhada. E eu já quero lançar um projeto muito lindo aqui para essa igreja, porque é uma extensão. A gente fez o orçamento da climatização lá, Marina, pastora. São 4 desses. 4 desses. E o valor é R$28 mil. R$28 mil é o orçamento para climatizar a igreja lá em Penedo. Fica à vontade, Lari. Sua oferta é bem-vinda. Fica à vontade, meu irmão. Vai, fica à vontade. Pode promover no seu grupo aí, nas redes sociais. Fica à vontade, irmãos. Em nome de Jesus, amém? Estou lançando a campanha da climatização da igreja Nova Canaã em Penedo aqui. Eu dizia ali que vai ser amanhã, né? Em Penedo, mas aprove Deus dizer o quê? É hoje, cara, hoje. Lança logo esse negócio hoje. Quem sabe vocês não saem daqui com uma promessa. O mineiro lá, o guitarrista, olha, tá tudo certo, pastor. Conte comigo lá. Amém? Cadê ele? Cadê ele lá? Amém? Enfim, eu sou assim. De repente, Deus está me ensinando a descer do carro e ter mais prudência. Controlar o meu lado impulsivo, ou seja, esse lado tão impulsivo. É o tempo da pedagogia. E aí, queridos, eu quero tratar com você nesta noite, primeiro, sobre esse tempo da celebração. Não tenha dúvida que hoje é uma noite de celebração. Para quem viveu lá atrás, o início, para quem realmente viveu toda a experiência da implantação dessa igreja, hoje é um tempo de grande celebração, irmãos. 21 anos de história, 21 anos de labuta, de batalha, de muitas experiências vividas,
21 anos que a gente conheceu tantas pessoas boas, e pessoas boas saíram, e desse remanescente, se tiver 5 ou 6, né, pastora? Lá atrás é muito, ou seja, tempo de renovo, tempo de fisionomias novas, pessoas lindas, frequentando o tempo do novo, casa, a física, pedra, ou seja, edificação, tempo de crescimento, tempo onde a Nova Canaã está sendo uma referência aqui, e além fronteira, com Penedo também sendo representada através da Igreja Nova Canaã em Penedo. Tempo de celebração, irmãos, também pela tua vida, pela minha vida. Por quê, pastor? Não pelas suas conquistas humanas, mas principalmente quem é salvo aqui, quem já entregou a vida a Jesus Cristo. Vocês viram a ensinação aqui, é sério isso. Quem entregou a vida a Jesus saiu da atmosfera, do caminho direcionado ao inferno, ao Hades. Eu estava caminhando para o inferno. Você que um dia entregou a vida a Jesus também estava caminhando para o inferno. De repente veio o tempo da salvação e você começa a celebrar hoje. Você é salvo. Você é um ser salvo, você é um ser que realmente entendeu a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação. Você não é um qualquer, você não está aqui simplesmente por estar sentado nessas cadeiras, nesse ambiente lindo. Não, de forma alguma. Você tem propósito, você é salvo, você é um escolhido. O Senhor te escolheu para viver no renovo de Deus, para ser realmente ter o nome escrito no livro da vida. Então, um tempo de celebração, principalmente por isso, porque existem aqui muitos salvos. E se você está aqui nesta noite, não tem certeza da sua salvação, o negócio está vindo para você, meu irmão. O negócio está vindo para você, porque se torna em vão você estar num ambiente como esse e não viver a experiência da certeza da salvação. Como é que a gente vive essa experiência? Entregando a vida a Jesus, reconhecendo que é um pecador miserável, e somos, reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz. É assim que a gente vive a experiência do novo nascimento, e é assim que a gente tem a certeza dada pelo Espírito Santo que somos salvos, que somos novas criaturas. Então, se você tem essa certeza, é noite de celebração. Você não está aqui simplesmente num ajuntamento social, também social. E eu quero falar sobre isso. Estamos vivendo um tempo onde ser cristão não passa por um ajuntamento social, onde tem um bom louvor, uma boa música, e música terapêutica, música move com a tua alma. É uma das coisas que eu fico um pouco cri-cri, que às vezes a gente quer o mover, mas tem que ter o fundo musical. Por que não sem o fundo musical? Por que na época lá de Cristo tinha o fundo musical, tinha o mover? Ou na época dos discípulos? Porque a música mexe com a gente. Então senta num ambiente como esse, traz sua família. Esse ambiente aqui não tem palavrões, esse ambiente aqui não tem, talvez algum, aqui é uma cara feia de alguém, mas é esporádico. Esse ambiente aqui tem abraço, tem carinho, tem atenção. Esse ambiente aqui tem uma palavra motivacional na maioria das vezes, porque o Evangelho também é motivacional. Esse ambiente aqui tem uma palavra de esperança, de salvação. Esse ambiente aqui tem programações. Eu vim aqui acompanhando a rede social, no Instagram da igreja, as crianças, celebrações que fizeram aqui, os grupos, né? Os grupos temáticos, azul, verde, amarelo, enfim. Tudo isso são programações sociais, que são ferramentas para atrair vidas para Cristo, sim. Mas tem muita gente boa nesse tempo atual que estamos vivendo, que estão na igreja simplesmente para isso, não para viver o novo nascimento. Por isso que eu fiz essa pergunta. Tem gente aqui que não tem certeza da salvação, porque se tem ainda essas pessoas, é porque está vivendo só um grupo social. Depois tem uma comida gostosa, tem um lanche, tem um carinho da pastora, tem tudo de bom aqui, irmãos. É um ambiente saudável, climatizado. Às vezes nem na nossa casa tem um ar-condicionado, é que tem. Um ambiente bom. E a salvação? E aqui não estou dizendo que a igreja é omissa, que não prega a salvação. Prega a salvação sim. Eu não conheço. Que aqui nesse público prega a salvação.
prega a renúncia, prega o inferno, prega o céu, prega a volta de Jesus. Mas as pessoas, no tempo atual, entendem que ser cristão é estar no meio social. Quem está lembrado dos anos 80? Quem é aqui mais novo do que? Nada atrás. Então vou mudar totalmente agora o tema. Corrida rústica, corrida de rua. Lembro que eu fazia muito isso. Corria lá nos anos 80, 81, 82 com um colega, era corredor. Corria em Arapiraca 18, 20 quilômetros, quase todos os dias treinava. Eu era corredor, tinha 47 quilos, magérrimo, era um corredor. Os meninos sabem disso. As pessoas olhavam para mim e ela dizia: ah, o maloqueiro. Eu e outro colega: ah, mas o maloqueiro correndo 5 da manhã, à tarde. Hoje o que é isso? Moda. Hoje todo mundo está correndo. O negócio agora mudou. Todo mundo quer correr. Graças a Deus por isso. Saúde, vida fitness, ou seja, qualidade de vida. Está cuidando do corpo. Parabéns. Não é pecado não, irmão. Não é pecado não. Quero trazer isso para a atmosfera cristã, evangélica, as igrejas cristãs, protestantes. Eu me converti em 91. Ser crente naquela época, irmã Helena, não sabe muito bem, era ridicularização. As pessoas olhavam assim e riam, cuspia. As pessoas não eram hoje como hoje não, irmãos. Sacou? Eu sei o quê? Sou da igreja Nova Canaã, climatizada, linda, mais linda de glória. Não tinha isso não. Não tinha nenhum tempo desse lindo na época que eu me converti. Eu me converti numa igreja que tinha 3 senhoras, as 3 idosos, um senhor e 2 senhoras, lá em Sete de São João. E foi ali a minha história aí. Eu comecei, né, com 3 pessoas e a gente começou a caminhar. Ser cristão hoje virou moda. É moda hoje ser cristão. Então é tempo de nós celebrarmos realmente se somos salvos ou não, se temos realmente o sangue de Cristo nos lavando, nos remindo, nos purificando todos os dias, se temos realmente o nosso nome escrito no livro da vida. É tempo de celebração, se realmente entendemos o que é ser cristão. O que é ser cristão? Mas é tempo de celebração, celebrando a vida, celebrando a congregação, celebrando a comunhão, celebrando o crescimento, a expansão do reino de Deus através desta congregação. É mais uma agência do reino de Deus aqui em Glória. Glória a Deus por isso. É mais uma agência do reino de Deus lá em Penedo. Glória a Deus por isso. Em uma área, uma comunidade onde não tem pouquíssimas igrejas protestantes, ali naquele bairro do Oiteiro, chamado Oiteiro, ali em Penedo. Então é tempo de celebrarmos, sim, mas também, irmãos, é tempo de reflexão. Reflexão. A peça foi uma junção daquilo que Deus colocou no meu coração. Como é que anda a nossa vida, irmãos? E volto a citar esse ponto que tem martelado na minha mente. Tenho conversado com minha esposa sobre essa questão de ver pessoas no arraial que se diz cristão, de ver as igrejas, pessoas adentrando, pessoas vindo, mas a gente não percebe o novo nascer em Cristo. A gente não percebe. São várias vertentes. Uns vêm para conseguir a bênção, outros vêm porque, repito, é um ambiente gostoso, outros vêm com interesse, talvez, de conquistar tal coisas, enfim. E a proposta de algumas igrejas, infelizmente, coopera com isso. Coopera com isso. Então é tempo de reflexão, porque estamos vivendo um mundo conturbado, um mundo onde eu costumo dizer que está sendo peneirado. O mundo cristão está sendo peneirado por Cristo. Eu lembro da minha saudosa vovó Josefa, vó paterna, que ela colocava o feijão do jeito que vinha do saco e ela peneirava, e só ficava aquilo que ia para a panela de barro, então panela de barro, o melhor. Estamos vivendo esse tempo da peneira, porque Jesus está voltando.
E ele vai vir, sim, vai levar, vai arrebatar aqueles que realmente estão vivendo um cristianismo de mudança. E a gente não vê isso, irmãos. A gente vê cada situação. Há um tempo atrás, eu e minha esposa fazia um curso ali numa igreja em Aracaju. Vou dizer o nome, questão de ética. E a gente descobriu que uma pessoa que era mentora da minha esposa no grupo dela, sabe o que ela fazia, irmã Helena, pastora? Ela publicava isso na maior simplicidade, achando que aquilo era normal. E ela fazia parte da liderança da igreja. Era uma líder, era a mentora do grupo que ela estava fazendo parte. O meu grupo era um homem, um mentor. E aquela jovem mulher casada, toda semana ela ia em um clube, em uma área lá de dança do ventre, com roupas, aquelas roupas sensuais que exige na dança do ventre, com toda a sensualidade ali, expondo o seu corpo, e publicava isso. Agora, vai o pastor questionar isso? Vai a pastora questionar um negócio desse? Porque é essa situação que estamos vivendo. As pessoas querem vir à igreja, querem sentar nas cadeiras, querem viver toda a experiência, todo o banquete que a igreja oferece, mas quando sai desse lugar, a vida é do mesmo jeito, não tem renúncia, não tem comprometimento, entendeu? Fica aquela vida. Eu lembro que isso nos anos 90, aí, no final dos anos 90, aquela Monique Evans dizia que era evangélica. Monique Evans evangélica, e ela tinha um programa de erotismo, falando sobre sexo, posições, etc, numa rede dessa de TV. E ela se identificava como evangélica. Já estava começando no final dos anos 90 a onda da moda do evangélico. Por isso que eu gosto desse termo evangélico. Por favor, não me chame de evangélico. Isso não é um termo correto. Não sabia disso. É um termo novo. É um modismo, porque vem de evangelho. É o angélio do grego, boas novas de salvação, significa, aí trouxeram essa ramificação, ou seja, evangelho evangélico. Queridos, só existem duas terminologias do cristão. A primeira é cristão, em Antioquia. Aliás, retiro, a primeira é discípulo. Ide por todo mundo e fazei evangélico. Mateus 28, 19, 28, ou 28, 19. Ide por todo mundo e fazei discípulo. Discípulo, porque parece com o seu mestre. Segunda nomenclatura é cristão. Significa o termo cristão, pequeno Cristo. Em Antioquia, está lá em Atos, os discípulos passaram a ser chamados de cristão. Por que cristão? Porque cristão segue Cristo, o ungido. Cristo significa ungido de Deus. Jesus, nome pessoal. Cristo, ungido, separado. Então você segue o Cristo, pequeno Cristo. Evangélico é moda. É moda. É modismo. Todo mundo pode dizer que é evangélico, mas bater no peito e dizer: eu sou cristão, eu vivo a renúncia, eu renuncio o mundo, eu renuncio o diabo e as tentações, eu renuncio a minha própria natureza adâmica, que é o pior inimigo que temos. Nós temos 3 inimigos: o diabo ao derredor, o mundo estamos nele, não podemos sair até que Jesus nos tire, e a nossa própria natureza caída adâmica, que essa é terrível, é o pior. A gente luta todo dia eu luto, irmãos, é uma luta terrível. Agora eu entendo, em uma dos livros de Lutero, quando ele pegava o chicote e se martirizava, quando ele pensava no campo da batalha, a mente. Lutero pecava e não tinha só a palavra de pedir perdão, ou seja, o arrependimento, não, ele queria também se martirizar, e ele chicoteava, porque ele não suportava, amados, tanta luta dioturnamente aquilo, e lutando para não executar. Só que a Bíblia diz: só em pensar já pecamos. Terrível isso. Vida cristã é difícil, irmão. Só em pensar já pecou.
Só em pensar já pecou. E eu luto todo dia nesse negócio. Mas tem muita gente boa que não tem essa reflexão. Então um tempo, como estou falando de tempo, não é só celebrativo. Vamos celebrar, é lindo, 21 anos. Vamos refletir. Você que chegou agora, você veio com o propósito de viver tempos, até o caróis de Deus na eternidade? Ou você vê só porque é bonitinho, é lindo isso aqui, amanhã surge uma outra congregação, que é natural, muito, talvez mais organizado, maior do que essa, e você vai migrar para lá? Acontece isso. Vive de galho em galho, pulando de galho em galho, em busca de preenchimento pessoal, não espiritual, mas apenas o natural. Então, queridos, é tempo de reflexão, refletir como nós estamos, como cristão, como discípulo, estamos sendo referência, estamos realmente fazendo a diferença. E por último, meus queridos, é tempo de ansiedade. Tempo de ansiedade. Pastor, ansiedade é o mal do século. Mas não é essa ansiedade que incomoda, que nos perturba, que nos tira o sono, que é a prima da depressão. Primeiro começa com ansiedade, depois a depressão. Não é essa ansiedade. A ansiedade que eu estou colocando aqui é uma ansiedade que gera expectativa positiva. É a ansiedade pelo que foi cantado aqui, pela vinda do Messias. Queridos, o verdadeiro cristão, ele não pensa em outra coisa, em primeiro lugar, na sua mente, no seu coração. O sonho dele, além das coisas seculares, existe, mas primeiramente é o retorno de Cristo. É a volta de Cristo, irmãos. E ele está voltando, logo, logo. Em breve Jesus voltará. Essa ansiedade é uma ansiedade de uma visão dos céus. Paulo já dizia aos Colossenses: pensai nas coisas que são do alto, e não só nas que são aqui da terra, mas pensa nas coisas que são do alto, irmãos. Família Nova Canaã, glória pendendo, pensem nas coisas que são do alto. Os projetos terrenos são comuns. Podemos pensar, ninguém está aqui dizendo que você vai ficar um alienado, que vai pensar mais nas coisas daqui, seus projetos, mas você vai priorizar no seu coração essa ansiedade, essa expectativa, a vida do meu Jesus Cristo. E aí o que é que acontece? Quando é que eu descubro que alguém está vivendo essa ansiedade? Quando ela começa a ficar atenta aos acontecimentos, às coisas que estão acontecendo. Quando ela percebe, quando eu vejo que ela está antenada nas coisas que estão por vir, na geopolítica, nas coisas que estão acontecendo aí com a natureza. Recentemente, nunca houve isso aqui no Brasil, um furacão. Olha, tem um furacão lá no Paraná. Tem coisa diferente aí, tem coisa diferente. Está acontecendo coisa diferente, mas não, é aquele que está desapercebido, acha que tudo é natural. Aliás, ele nem sequer percebe o que diz lá em Mateus 24, no início de Mateus 24, os princípios de dores, as coisas que Jesus, as profecias bíblicas, onde Jesus menciona que nos finais dos tempos, tais coisas iriam acontecer. Não, só focado na sua bolha, no seu mundinho, em busca da bênção, em busca das coisas que mais almejam, de forma material, de forma pessoal, familiar, profissional, mas não sonha, não anseia, não tem perspectiva nenhuma. Quando se fala da volta de Jesus, até pastores, irmãos, eu conheço pastores que vivem essa dimensão. Quando fala sobre o tema escatologia, que é a ciência que estuda os acontecimentos dos finais dos tempos, tem um colega pastor que diz: não, esse tema aí não tem interesse não tem interesse. É tempo de viver essa ansiedade, uma ansiedade que espera pelo grande dia do Senhor Jesus Cristo. Aí em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo 2:1 diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos
pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá atrás, ele aconselhava a igreja, aos Tessalonicenses, os amados irmãos de Tessalônica, incentivando, motivando e orar, clame pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela reunião com Ele no céu. Diz aqui, Paulo já falava isso. Mas a gente, no fim, chegando já ao fim de todas as coisas, tem muita gente boa que não está nem sequer ligando sobre esse assunto da volta de Jesus. Infelizmente, é tempo de viver essa ansiedade, meus amados irmãos. É tempo de celebrar, é tempo de reflexão, e é tempo de viver essa expectativa boa. Só em saber, queridos, que você vai morar no céu. Você vai morar em uma atmosfera onde não haverá morte. E costuma dizer o seguinte: já pensou que se só tivesse essa promessa, você não vai morrer, Araújo, na morada celestial? Já era um presente tremendo. Porque isso é uma das coisas que mexe comigo e com certeza com a humanidade em geral, é saber que a gente vive nessa linha tênue. A gente não sabe se amanhã está visto, daqui a 10 minutos estamos vivos. A gente vive de uma forma insegura. A gente não sabe se vai amanhecer com vida, enfim. Só o fato de você saber que lá na eternidade você não vai morrer, porque não há pecado, um novo corpo de glória, e o que traz a morte é o pecado. Lá não vai haver pecado. Aleluia. Você sabia que você vai ter lá 33 anos de idade? Você sabia disso? Isso é escatologia, irmãos. 33 anos é a idade sacerdotal. Se essa criança for, qualquer criança aí partir para a eternidade, vai ganhar um corpo com 33 anos de idade. É os mistérios de Deus. Quem é idoso aqui, né, gagazinho, vai viver 33 anos, somente 33 anos. Mas ainda tem muito mais do que isso. Você viver em um ambiente onde não haverá dor, não haverá morte, consequentemente, não haverá dor, não haverá tristeza, choro. Você vai viver a plenitude com Cristo. É tempo de celebrar, irmãos, isso. A minha maior celebração é a minha salvação. A sua maior celebração deve ser a salvação de Cristo. E se nesta noite tem pessoas aqui que ainda não têm essa experiência da certeza da salvação, entregue sua vida a Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Se tem alguém aqui nesta noite que já frequenta a família Nova Canaã em glória e não tem essa certeza da salvação e acha que seus pecados impedem, nada impede essa certeza quando você entrega a vida a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, entenda isso, fica ligado comigo. Olha, eu sou um pecador, miserável pecador, você também é um pecador, pecadora, mas o diferencial é que quando você entrega a vida a Jesus, você passa a ser um pecador remido pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que deu a sua vida no Calvário por você e por mim. E você passa a viver agora você passa a ser uma nova criatura e passa a viver com Cristo, e em Cristo o Espírito Santo habita em você. Talvez você já entregou a vida a Jesus, se tem alguém aqui nesta noite, mas ainda tem dúvida, porque você acha que quando você peca, você perde a salvação. Não existe perda da salvação para aqueles que estão em Cristo. Isso é uma teologia totalmente equivocada que pregam por aí. Como é que pode a gente perder aquilo que a gente não conquista? Eu não conquistei, foi Jesus que conquistou. É de graça sois salva. Amém? Somos salvos de graça. É um presente. Você não perde esse presente. Você aceitou esse presente. Você era indigno. Nós éramos indignos desse presente. Mas Ele morreu na cruz e disse: tetelestai, está consumado. Está consumado. Quem entregar a vida a Jesus Cristo é salvo. Aleluia. Ah, pastor, mas eu ainda fumo. Pastor, eu ainda gosto da bebida. Pastor, eu ainda faço algumas coisas. Não se preocupe. O Espírito Santo vai transformando você. Agora já é o papel do Espírito Santo regenerar a sua vida,
transformar você, mudar. Eu tenho 34 anos de caminhada cristã e eu ainda estou sendo transformado, processo de transformação cada dia. Sabe quem sabe? Sabe quem sabe que eu estou sendo transformado? Sabe quem sabe? A minha esposa. A esposa e o esposo são os únicos que sabem. Também os jovens, os pais, né? Aqueles que não são casados. Porque a família é que mais percebe as nossas falhas. Porque há uma convivência muito forte. Então minha esposa sabe as minhas lutas, eu sei as lutas dela também. Sabemos as nossas falhas, estamos lutando. Estamos caminhando paulatinamente nesse processo de transformação. E nesta noite, queridos, queria que você entendesse isso. Queria que você, primeiramente você que já entregou a vida a Jesus, nessa noite de celebração, mas você sente que, não, essa coisa de salvação, eu não sou salvo, eu sou um pecador. Queridos, eu expliquei, é de graça. Se você tem dúvida da sua salvação, nessa noite eu quero orar por você, para que essa dúvida caia por terra em nome de Jesus, e você passe a viver a plenitude do gozo da salvação. Deixa eu só fazer para você: quando o salvo peca, ele fica triste, e eu tenho certeza que você fica triste quando peca. Quando o salvo peca, ele chora. E aí nas Beatitudes, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus diz o seguinte: bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Esse choro não é o choro da dor física, é o choro do arrependimento. Quem já chorou aqui porque pecou? Levante a mão. Chorou assim: Senhor, pequei, Senhor, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Salmo 51, salmista Davi lá, chorando. É um choro lindo, queridos, que eu não tinha, que você não tinha em outrora. Antes não tínhamos esse choro. A gente pecava e se achava um gostosão, se enchendo de pecado. Hoje não, a gente chora. Eu já chorei, Pedro. O nordestino cabra macho também chora, porque pequei. Oh Deus, eu quero te agradar, Senhor. Senhor. Então você que já entregou a vida a Jesus, que tem dúvida da sua salvação, talvez porque você pecou e ainda continua pecando na mente, enfim, em alguma área, o espinho na carne está, que é natural de qualquer um de nós. Cada um tem o seu espinho na carne. Não se preocupe com isso, queridos. Você é um escolhido, uma escolhida de Jesus. Então, o meu convite nesta noite inicialmente é para você. Você que entregou a vida a Jesus, você da Nova Canaã em Glória, Nova Canaã em Penedo, que tem frequentado essa igreja, que tem frequentado a igreja lá em Penedo, mas que ainda tinha essa dúvida, ou tem essa dúvida: será que eu sou salvo? Será? Eu quero orar por você nesta noite. Você pode, com ousadia, isso não é vergonhoso não, é ousadia de fé. Você pode ficar em pé se quiser. Eu quero orar por você. No seu lugar, ficar em pé. Eu tenho essa dúvida: se eu morrer hoje, eu serei salvo? Jesus voltar hoje, eu serei arrebatado? Você tem essa dúvida? Talvez isso constranja você ficar em pé. É um constrangimento, não tenha dúvida. Mas eu quero orar por você também, mesmo você sentar. Quero orar. Deus ficou em pé, glória a Deus. Glória a Deus. Quem tem suas dúvidas, se quiser ficar em pé, pode ficar. Mulher de fé, vamos aplaudir essa jovem aí, em nome de Jesus. Tem suas dúvidas. Você já frequenta aqui? Já frequenta, tá vendo? É natural. Eu já vi essa pergunta lá em vários momentos na igreja, em outros momentos lá atrás, e as pessoas têm dúvidas. Inclusive hoje a gente estava conversando e eu dizendo: se Jesus voltar, eu sei que eu fico. Tá vendo aí? Dúvidas. Vamos cair por terra toda essa dúvida. Fique de pé, minha querida. Tem mais alguém aqui que tem essa dúvida? Fique de pé. Você ficar mais à vontade, as luzes agora, né, foram diminuídas, a visão. Fique de pé em nome de Jesus. Eu tenho essa dúvida. Vou ficar em pé. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém que tem essa dúvida, que frequenta a igreja e tem essa dúvida? Mas eu quero também fazer outro convite para você que está aqui nessa noite. Você que ainda não entregou a vida a Jesus, nessa noite de celebração,
Você vai celebrar, promover uma celebração dos céus. A Bíblia diz que a salvação de um homem, de uma mulher, de um ser humano aqui na terra, a festa dos céus. Então, se você ainda não entregou a vida a Jesus, publicamente, fique de pé, que eu quero orar por você também em nome de Jesus. Tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante sua mão e fique de pé. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Tem mais alguém? Tem alguém? Eu quero que toda a igreja, por favor, fique em pé. Vamos orar em nome de Jesus. E aquele que se sentiu constrangido em não se manifestar sobre a salvação, vamos orar por você também em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, coloca a mão no coração, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, entendemos que esta noite é uma noite de celebração, não tenha dúvida disso. Mas entendemos também que esta noite é uma noite de reflexão, onde nós estamos diante de Ti, Senhor, como igreja do Senhor, refletindo como somos, o que temos, o que deixamos de fazer, o que sonhamos. E nesta noite, ó Deus, eu quero apresentar essas pessoas que estão nesta plateia, estão aqui neste ambiente de adoração, mas que no seu coração, ó Deus, não tem ainda certeza da sua salvação. Frequenta esta igreja, frequenta, ó Deus, esse ambiente religioso, esse ambiente de adoração, mas não tem essa certeza. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesse momento eu repreendo esse pensamento obscuro, esse pensamento de medo, de receio, esse pensamento de dúvida, caia por terra em nome de Jesus, e preencha com teu Santo Espírito esse coração, com a certeza que o Senhor Jesus deu a vida, pagou a dívida do pecado dessa pessoa, Pai, ali na cruz, e que não é o fato dessa pessoa errar ou não que será salva, mas é a entrega. Ela já se entregou a Ti, ela confia, ela acredita, ela deposita toda a sua fé no Senhor. Então, neste momento, em nome de Jesus, eu peço por essa vida, confirma, Senhor, neste momento, com Teu Santo Espírito, que não há mais condenação para esta pessoa, Pai, em nome de Jesus. Também, ó Deus, se tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus, ó Deus, recebe no Teu trono, Pai, transforma, Senhor, escreve o nome no livro da vida e abençoa, Deus, cada vida aqui nesta noite, a Tua igreja, a nova Canaã em glória. Abençoa, Deus, que possamos viver, contemplar tempos de celebrações cada dia, Pai, neste ambiente, principalmente em ver vidas sendo entregues ao Senhor Jesus. Abençoa, Pai, a Tua igreja e o Teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, Deus. Glória a Jesus, louvado é o nome do Senhor. Como bem disse o pastor Araújo, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana aqui, porque nós não somos dessa terra. Há um lugar que está sendo preparado para eu e você irmos morar com Ele lá na glória. Como o Araújo bem pregou, nós somos esses cristãos, aqueles que o homem tentou parar por muito tempo, o homem tentou aniquilar por muito tempo, só que há uma promessa liberada para aqueles que constituem o corpo de Cristo, aqueles que são a igreja de Cristo, que ninguém pode parar a igreja do Senhor. O inferno não tem poder contra a igreja do Senhor. Então você que é a igreja do Senhor, se alegre nessa noite, celebre o nome do Senhor com toda a tua força. Aleluia, glória a Deus. De você que é um fruto do Espírito. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Se alegra nessa noite com toda a nossa alegria. Levanta a mão.
temos feito não nos constrangerão. Somos estrangeiros e temos uma missão. Filhos do homem, se posicionem em cima do muro, não existe oposição. Chegou o tempo, chegou a hora. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Filhos do homem, se posicionem em cima do muro, não existe posição. Chegou o tempo, chegou a hora. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. 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 Somos essa igreja, como que foi comprado por um preço de sangue na cruz do Calvário. O inferno não prevalecerá contra aqueles que são a igreja do Senhor. Por isso não tememos aquilo que o mundo tem contra nós, porque aquele que nos fala é maior do que o que está no mundo. Vamos dizer uma só coisa assim. As portas do inferno não prevalecerão. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão. Ninguém, quem está comigo? Santo, chama o seu nome. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. 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 Mas quando ele suspirou, o inferno pensou que já havia descido. Mas aí surge não mais um cordeiro mudo, mas um leão da tribo de Judá. Ele ressurge do inferno e toma sobre as suas mãos a chave da porta do inferno e pinta as chaves nos séculos dos séculos. Começa a sacanear a pessoa que chama seu lado. Começa a saber dinheiro. Vamos lá. E essa igreja não tem como parar nesse lugar. Será que você for? Palavra de nosso Senhor.
nos trouxe para o império do seu Filho, para o governo do seu amor, nos constituindo reis e sacerdotes. Uma geração eleita, povo comprado por um alto preço de sangue. Por isso nós celebramos, porque nós somos livres. E a palavra diz que se pois o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Por isso que não há dúvida para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque para aqueles que estão nele não há condenação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus não há condenação. Quantos estão em Jesus? Quantos podem celebrar o nome de Jesus? Glória a Deus. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E às vezes a gente acha que é escandaloso se mover, dançar, porque estamos dentro da igreja. Por muito tempo eu andei em uma igreja que eu vou usar o termo do pastor Araújo, por respeito, não vou citar os nomes, mas a gente não podia nem bater palmas, porque para eles não se pode adorar a Deus com palmas, quando a Bíblia diz adorar o Senhor com palmas. Dançar, isso é motivo de escândalo, isso aí é coisa do mundo. Querido, o mundo, a Bíblia diz que ele deu aos homens, não ao diabo. O homem está transferindo aquilo que Deus deu a ele para o diabo. A gente não pode escandalizar, subir no altar, estar na casa dele rebolando, sensualizando. Mas você adorar ao Senhor com o seu corpo, com a sua boca, com os seus movimentos, todo o nosso ser. A Bíblia diz: todo ser que respira louve ao Senhor. Se a natureza louva ao Senhor, quanto mais aqueles que são filhos, quanto mais aqueles que estão sob uma aliança superior, nós celebramos a Ele não só com a nossa voz, mas o nosso corpo celebra, porque um dia fomos escravos do pecado, mas Ele nos libertou e hoje somos livres, livres, livres pelo sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Quero ver se vocês vão falar isso aqui para mim agora. Só aqueles que foram libertos por Jesus. Sofri na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Onde estava o povo, sofri na mão, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Mas o Senhor me libertou, mas o Senhor só quer que a restauração me libertou, eu sou livre, eu sou mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Da Babilônia está no fluxo, jogado em volta de leões, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Pecado está no fluxo, sofrendo a mal pela cruzada, mas o Senhor me libertou, chutou, o Senhor me libertou.
seu tambor eu ouvi, e sente o seu cajado, Moisés. O seu tambor eu ouvi, e sente o seu cajado, Moisés. As águas são. Mais uma vez, diga comigo. Moisés, Moisés. O seu tambor eu ouvi, e sente o seu cajado, Moisés. E as águas vão se abrir. Livre, eu sou livre. Livre, quantos são? Eu sou livre. Livre, eu sou livre. Eu sou livre. Deixa o meu povo ir para, deixa o meu povo ir comigo, deixa o meu povo ir para, deixa o meu povo ir. Somos livres. Glória a Deus. Aleluia. Acabou? Já? Podem sentar, pessoal. Festas. Bom, comemorar, participar de festas, né? Maravilha. Mas, melhor ainda, é quando nós pudermos estar ali, frente a frente, face a face, com o nosso Criador e dizer assim, venci tudo. Amém? Amém. Quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua noiva e nós pudermos contemplar tudo que Deus preparou para nós, a alegria vai ser completa. Mas aqui nós estamos ensaiando. Amém? Amém. Hoje nós estávamos ensaiando todos os dias e nós nos reunimos para adorar o nosso Deus. Nós vamos estar ensaiando para naquele dia, quando chegarmos ali, com alegria em nossos corações, né? Contemplar tudo que Deus preparou para nós. Eu quero dizer que amanhã a festa continua. A partir de 10h30 da manhã. 10h30 vai começar o culto, amém? Não chegue 10h30, porque senão você já vai perder, porque vai perder alguma coisa, ou louvor, alguma coisa. Então chegue antes de 10h30, porque 10h30 nós estaremos iniciando o culto, amém? Amém. E à noite? À noite nós estaremos encerrando todas as festividades desse ano, 21 anos de bênçãos, por que não? Né? Nós podemos contar muitas bênçãos. Nós passamos momentos maravilhosos e chegamos até aqui, porque o Senhor nos ajudou. Glória e temos a a Deus. certeza que Ele continuará nos ajudando. Inclusive, o primeiro tema do primeiro aniversário foi esse. Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Não Amém. estava dizendo até aqui Ele nos ajudou e vai continuar nos ajudando. Eu tenho certeza disso. Amém? Então, eu quero convidar você a chegar também antes de 7, porque 7 horas nós estaremos iniciando. E depois que nós terminarmos aqui o culto de 10h30, eu levarei o pastor para almoçar no Posto Barreto. E como falei, você que quer também estar em comunhão conosco, né? Vamos lá, né? Cada um só vai pagar o que você comer, então é prático. Amém? A igreja ainda não chegou ao nível de chegar e dizer assim, vou levar vocês todos e a igreja vai pagar para todo mundo. Mas quem sabe, né? Quem vai orar para que isso aconteça? Amém. Louvado seja Deus. E eu quero conhecer as pessoas que nos visitam nesta noite. Você que
está nos visitando nessa noite, se coloca de pé para que nós possamos dar as boas-vindas. Amém. Temos pessoal de Peneiro, temos de Porto da Folha. Amém. Glória a Deus, seja muito bem-vinda, viu? E nós temos também as irmãs, né? Irmã Dete, a irmã Emily, que estão também nos visitando nessa noite. Nós amamos vocês, viu? Que Deus te abençoe poderosamente. Temos, como é seu nome mesmo já? Yasmin também está nos visitando, né? E eu quero convidar, temos o pessoal do Penedo que o pastor já apresentou, né? Que estão aqui, estiveram conosco quando nós reinauguramos e estão hoje. E eu quero que a igreja de pé dê as boas-vindas para todos aqueles que estão nos visitando nessa noite. Como é que a igreja diz para os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nessa família vocês têm lugar. Amém. Nessa família você tem lugar. Fique à vontade na casa do rei. Amém. E nós vamos orar encerrando, né? Temos o pessoal de Peneiro que precisa viajar. Peneiro não é bem ali, né? Mas o Senhor no controle, da mesma forma que o Senhor trouxe em paz, levará também. Né? Se eu trouxe em paz, o pastor Araújo machucar o nariz quando chegou. Como ele disse, a gente ri porque ele não foi conosco, mas gente, foi muito forte, pastor. A pancada foi forte demais, gente. Eu fui. Tá bem limpo, então. Então, Tá bem limpo, viu? Na verdade, eu me assustei porque eu pensei que tinha sido alguém, né, que não sabia que a porta estava fechada, porque é acostumado, ele fez, né, sempre lá em casa. E quando eu cheguei em ele Foi a saudade da sogra. Foi mesmo? Foi. Eu estava com saudade de não abriu a porta. Ele só que era o Espírito Santo ia passar assim. Achando os tempos, né? Foi você que começou. Foi ele que começou. Vamos nos colocar em breve, vamos orar. E parar pelo pastor para o nariz dele não ficar doendo muito dentro. Já está passando, né, pastor? Amém. Eu cheguei na simplicidade. Quer um gelinho para colocar? Disse, não. Depois foi que ele pegou e colocou. Mas eu quero convidar a irmã Niquele, a pastora Niquele. A pastora Miguel vai estar orando, encerrando, agradecendo a Deus por este momento, agradecendo a Deus por cada vida. Eu também já quero agradecer a vocês que estiveram conosco nessa noite. Quero agradecer e parabenizar, né, as pessoas que se disponibilizaram para ensaiar, para apresentar essa Fernandinho da Folha. Deus abençoe. Que Deus continue abençoando Kate, né, que às vezes está dormindo e Deus acorda para dar uma peça a ela. E ela fica levantando a noite acordada. Olha a vida dela. E ela disse que amanhã tem mais peça amanhã, viu? Em nome de Jesus, convido. A de amanhã Entendi. E a pastora vai estar orando por nossas vidas, abençoando as nossas vidas. Amém? Era seu pensamento a Deus. Eu estou nervosa porque é 21 anos e eu queria muito que alguém que começou estivesse aqui também comemorando os 21 anos, mas Deus, ele é tão perfeito em tudo que faz que nós só podemos dizer obrigada a Deus por tudo que eu tenho vivido. Agora, pastor. Oremos, irmãos. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos permitiu viver no dia de hoje, por todas as coisas, ó Deus, que aprendemos, porque ouvimos a Tua voz, Senhor, falando sobre esse tempo, Pai, cada tempo de celebrar, tempo, Deus, principalmente, Pai, no tempo da ansiedade por Ti. Senhor, que essa igreja viva esse tempo de ansiedade por Ti, Senhor. E nós possamos viver cuidando dia após dia, para nos encontrarmos com o Senhor.
Eu te peço que abençoe a cada um, Deus, que vai voltar para sua casa nesse momento, que amanhã o Senhor traga de volta aqui esse lugar para adorar a Ti, Pai. E nós te amamos, nós te bendizemos e honramos o Teu nome, Pai. E que o amor do Senhor e a paz do Senhor e que o Espírito Santo que está em nós continue nos abençoando dia após dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos na paz do Senhor Jesus. E o pessoal do Penedo volta àquele lugar onde... quero agradecer também a todos vocês que contribuíram, viu? Para que eles pudessem, como o pastor, Deixa a pastora terminar de falar, pai. saborear aquela puxada. 1 hora.